alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Esse é um texto conhecido da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, falando justamente sobre a transformação ocorrida na vida das pessoas que têm um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Esse é o nosso tempo de reflexão em busca de mais maturidade e esperança. E vamos debater um pouquinho sobre esse texto, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, sem um roteiro muito engessado, mas pensando um pouquinho na minha vida, né? Na vida de cada um de vocês que estão ouvindo essa reflexão e apontando para um novo estudo que vamos iniciar no mês de outubro na nossa comunidade. Quando a gente fala em mudança, em transformação, em recomeço, em sermos nova criação, uma nova criatura, né? Nós estamos falando de um restart, de um recomeço da nossa mente, do nosso coração, pela atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, que passa a nos mostrar uma nova realidade. Nós passamos a ter uma nova lente para enxergarmos o mundo e devemos fazê-lo a partir das convicções de fé, da nossa vida com Deus, que está revelada muitas vezes nas Escrituras. Os valores da vida com Deus estão revelados nas Escrituras e elas são a base da vida de qualquer cristão. E muitas vezes nós temos visto cristãos que fundamentam as suas práticas e convicções naquilo que ouvem no culto. Isso é bom? Depende. Se aquilo que ouvem é correto, isso é bom. Mas é muito importante que cada cristão se aprofunde no conhecimento das Escrituras, tenha uma vida devocional com o Senhor, para que possa de fato beber da fonte, né? Cada pessoa possa de fato conhecer o Senhor como Ele é, né? Ter uma experiência com Ele de oração, de exortação, né? Em que Ele tenha liberdade para falar conosco e que a igreja seja o apoio, o suporte, né? O lugar onde nós nos reunimos coletivamente para adorá-lo e para reforçar o aprendizado, né? Nos instigando, nos inspirando na busca pelo conhecimento do Senhor e de Sua palavra. Agora, quando nós falamos em renovação de mente, renovação de vida, isso é algo que deve ocorrer diariamente. Muitas vezes nós iniciamos a nossa jornada de fé e depois de um tempo nós paramos de crescer. Em tese, isso seria normal, porque quanto mais nós conhecemos, menos nós temos a conhecer. O grande problema dessa fórmula na nossa vida com Deus é que Deus é eterno e o seu conhecimento é infinito e a sua sabedoria é grandiosa. Quanto mais sabemos, mais percebemos que não sabemos nada e mais devemos buscá-lo e descansar na sua graça, na sua bondade, no seu amor e nos inspirar, devemos a partir disso nos inspirar a servir as pessoas com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Por isso que em alguns momentos os tempos de dificuldade, né, as lutas pelas quais nós passamos, elas nos servem ou deveriam nos servir como lembretes de que nós somos insignificantes diante do tamanho do universo e, consequentemente, insignificantes se comparados com o tamanho do nosso Deus. Então, diante disso, nós deveríamos desenvolver uma vida de humildade, de respeito às pessoas e, ao mesmo tempo, sermos movidos pela gratidão de que, mesmo insignificantes, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu fazer uma aliança conosco pelo sangue de Cristo Jesus. Então veja só, nós não éramos nada, continuamos não sendo, mas Deus nos torna alguém dignos, né? Nos torna pessoas dignas, pessoas para as quais há uma promessa de vida e vida abundante na presença do Criador, do grande Criador do universo. Irmãos, tudo isso é importante, faz parte da lição básica da nossa vida com Deus, mas tem um aspecto fundamental. Assim como aconteceu com a criação, o homem se desvirtuou dos caminhos do Senhor e o dilúvio se tornou um exemplo de renovação que o Senhor procurou fazer na humanidade. Ele destruiu tudo aquilo que havia criado e ele recomeçou.
A nossa conversão acontece mais ou menos da mesma forma. Nós somos chamados para um recomeço total, deixando para trás a nossa velha natureza, as nossas velhas práticas, para o início de uma nova jornada. E acontece que depois de um tempo nós percebemos que há áreas da nossa vida que estavam ocultas e que precisam ser renovadas, precisam passar por um processo de transformação. Nós não podemos nos contentar com a vida espiritual, a vida com Deus que nós temos hoje. Nós precisamos diariamente experimentar mais do amor de Deus, mais da transformação, sendo desafiados em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de novos começos. Nós precisamos, de tempos em tempos, renovar o nosso relacionamento com o Senhor a partir da certeza de que nós temos muito a conhecer, nós temos muito a servir, nós temos muito a progredir na nossa jornada de fé. Aconteceu comigo quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, por volta dos 12 anos de idade, e depois de um tempo eu me desviei dos caminhos do Senhor porque entendia que a minha vontade deveria prevalecer em determinadas direções. Eu me frustrei com a igreja, eu me frustrei com os líderes religiosos e, de certa forma, ao me frustrar com a igreja e com os líderes religiosos, eu me distanciei do Senhor. Ele não se distanciou de mim. Ele estava sempre comigo todos os dias, me corrigindo, me exortando de várias formas. Até que ele permitiu que eu recomeçasse a minha jornada. A partir de alguns eventos que aconteceram em sucessão, eu pude entender que Deus estava me chamando para um recomeço. E de lá para cá, isso já passou 26 anos, Ele tem feito isso em algumas áreas da minha vida. Você precisa recomeçar aqui, você precisa recomeçar a estudar, você precisa recomeçar o seu relacionamento, você precisa praticar novamente aquilo que você deixou de praticar. Então, nós precisamos, na nossa jornada de fé, aceitarmos que o Senhor está trabalhando conosco durante toda a nossa existência. Então, existem áreas da sua vida que talvez você deixa escondidinha ali, como se, não, isso aqui eu não vou mexer não, porque está uma bagunça. Mas é justamente aí que o Senhor quer trabalhar, fazendo de você cada vez mais parecido com Cristo Jesus. A partir do mês de outubro, nós iniciaremos uma série chamada Novos Começos. E ali nós vamos trabalhar sobre histórias e sobre princípios para a nossa jornada de fé. Não perca, participe com a gente e reflita sobre isso. O Senhor quer mudar a sua vida diariamente até o fim dela, para um novo começo na eternidade e definitivamente então na presença do Senhor. Que Deus os abençoe, uma grande semana.